Boa noite a todos, irmãos encarnados, desencarnados. Sempre é muita alegria e a gente fala isso pelo convite que a gente sabe que inicia-se pela espiritualidade, que antes de qualquer um de nós pensarmos em fazer essa reunião, eles próprios já fizeram todo o trabalho. Ao chegarmos aqui, com certeza, a espiritualidade já preparou tudo, já preparou o ambiente, e inclusive a questão do palestrante, do tema. Então a gente fica feliz pela confiança desses irmãos e pela confiança também dos irmãos encarnados, né? E a gente agradece bastante a casa por confiar esse trabalho a nós. No entanto, a gente sabe que não é nenhum privilégio. Não estamos aqui porque nos destacamos, muito pelo contrário. É exatamente o contrário disso. Somos pessoas, principalmente os que estão mais à frente dos trabalhos da doutrina, são as pessoas que mais necessitam de corrigenda. E o palestrante, ele necessita mais ainda, porque as palestras, o primeiro alvo é ele próprio. Então, todas as vezes que vem algum tipo de tema para nós, a gente já se preocupa pelo tema, porque nós sabemos que somos os primeiros alvos e que a gente tem que aproveitar esta oportunidade que está sendo dada para que nós possamos nos esforçarmos no dia a dia das nossas vidas a executarmos pelo menos, né, aquilo que a gente está proferindo, aquilo que a gente está professando aqui. Então, é muita responsabilidade e a gente pede sempre aos amigos espirituais que quando a gente estiver escandalizando a doutrina, que a gente seja retirado desse trabalho e nos dê outras oportunidades, né? Dentro da própria doutrina existem muitos caminhos para a gente trabalhar e que também nós devemos. E a gente, então, portanto, a doutrina não precisa de mim, eu é que preciso dela. Então, que a gente possa honrar, né, essa oportunidade que estamos tendo. E que sirva para todos nós. Hoje nós vamos trazer uma parte do Evangelho de Mateus, do sermão profético, exatamente Princípios das Dores. É o capítulo 24 de Mateus. E lá, né, no capítulo 24, o versículo 28, mas ao finalzinho lá, pelo meio. E nessa parte, Mateus reproduz que Jesus disse o seguinte: aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Então, pois, aonde estiver um corpo, né, ali se ajuntarão as águias. Isso daí faz parte do sermão profético. Mateus, ele tanto o capítulo 24, o capítulo 25, só no capítulo 26 que Mateus já começa a descrever lá a paixão do Cristo, né? Mas o capítulo 24 é chamado de sermão profético, por quê? Porque nele Jesus vai colocar para os discípulos, chamar a atenção dos discípulos sobre o futuro mesmo, e a necessidade de nos transformarmos, nos modificarmos, trabalharmos, né, a nossa reforma íntima para podermos enfrentar o que haveria de vir. E ali, então, portanto, nessa parte desse sermão profético, ele é bem grande, né? E Jesus vai falar muitas coisas ali. É um sermão colocado assim, porque ele, inclusive, acontece pouco tempo antes de Jesus iniciar toda a sua trajetória, né, até a cruz. Então, um pouco antes dessa paixão do Cristo, que a gente chama. Então, foram os últimos momentos de Jesus com os discípulos em carne, né? E ali ele aproveitou para passar muitas das advertências, avisos, conselhos, mas também conforto. Jesus também ali vai dando conforto a eles, dizendo que eles não turbem o vosso coração, né? Que ele iria, mas prepararia um lugar e voltaria para poder, juntamente com eles, levá-los para esse lugar. Então, Jesus também consola
os discípulos nesse momento, mas são momentos onde Jesus aproveita para poder deixar no coração ali de cada um deles o que estaria por vir, mas também que eles se mantivessem na fé, unidos e principalmente acreditando muito em Deus, que eles tivessem, porque ia ser duro. Esse daí é o sermão profético, então, nessa parte aqui Jesus fala isso. Então, a gente está colocando o contexto para que possamos entender um pouco melhor, porque dito essa frase assim, né? Pois aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. O que Jesus quis dizer com isso, né? Então, é preciso a gente colocar esse ambiente. Um pouco antes disso, Jesus vai ao Templo do Salomão. Então, era um grande templo, era o orgulho dos judeus, porque era belíssimo, de uma estrutura fantástica, era algo assim exuberante. E ali Jesus, um pouco antes, ele vai lá, e tem a passagem muito conhecida de nós, quando Jesus vai ao templo e expulsa aqueles vendedores e os compradores que estavam negociando objetos ali no templo, né? E Jesus diz que a casa do Pai não é lugar para comércio. Então, e dentro do templo, falando inclusive perante multidão, Jesus chama os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus eram pessoas entendidas da parte de toda a doutrina judaica, né, do Torá. Então, eram pessoas iniciadas, eram pessoas que tinham conhecimento profundo das leis, né, mosaicas. Então, eram pessoas que entendiam da religião. E Jesus entrou ali e falou para aqueles fariseus e para os escribas, chamando-os de raça de víboras, chamando-os de hipócritas, dizendo que eles eram vendedores de fé, que eles falavam uma coisa e faziam outra, que eles não davam exemplo. Muito pelo contrário, eram pessoas apegadas a dinheiro, a status social, que valorizavam as pessoas que tinham posses e que deixavam de lado as pessoas que tinham menos posse, né? E humilhavam as pessoas. Enfim, e Jesus ali não perdoou, chamou de hipócritas, né? De vendedores da fé. Então, portanto, dizendo para aquelas pessoas que estavam ali que aqueles homens, apesar do conhecimento da lei, que aquelas pessoas tinham que ter também, para poder entender, mas que não seguissem o exemplo daqueles homens. Porque em termos de exemplo moral, eles não tinham nenhuma. E aí Jesus sai desse foco, imagine, né? Estava ali já determinado, né? Porque aqueles homens que eram os poderosos, Jesus fala frente a frente, chamando-os de hipócritas, né? De raça de víboras, chamando que eles eram os mentirosos. Lógico que ali já estava decretado o fim de Jesus, porque eles não iam aceitar aquilo de serem, né, dito todas aquelas verdades publicamente. Quando Jesus sai, os discípulos, acho que meio para que reduzir aquele impacto, então eles olham para aquele templo e falam para Jesus, chamam a atenção de Jesus, como era lindo aquele templo, que era o orgulho deles, olha que maravilha, e eles ficam elogiando toda aquela estrutura. E Jesus então diz para os discípulos, né, que aquilo dali que eles estavam vendo, não ia ficar pedra sobre pedra, já profetizando, né, já mostrando o futuro, que não ficaria pedra sobre pedra, que toda aquela beleza, tudo aquilo um dia iria acabar, né, como acabou, e que nada daquilo ali iria se sustentar. Jesus já dizendo para os discípulos, ele fazia essas profecias, ele dizia o que estava por vir, mas ao mesmo tempo ele dava todo já o recado, né, já estava implícito ali, ele dizendo para eles, qual era o templo que nós temos que dar valor e construir verdadeiramente? Dentro de nós.
Porque todo o templo externo um dia vai passar, um dia vai acabar. Então nada, mesmo que toda a estrutura seja uma coisa esplêndida, que seja de uma maravilha tremenda, tudo passa, tudo tem seu tempo. Então Jesus coloca para os discípulos já dizendo que importa é o templo dentro de nós. Todo o templo externo lhe passará um dia. E que eles não ficassem fascinados por aquilo, porque aquilo era só material, nada daquilo ali iria ficar. E aí Jesus sai daquele ambiente e vai para o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, Mateus diz que Jesus se senta no Monte das Oliveiras, mostrando já que Jesus dá uma relaxada, porque estava, bem chateado, já expulsando lá aquele pessoal que estava vendendo. Fala essas coisas lá para os escribas e fariseus. Os discípulos, sem entender muita coisa, valorizando as coisas externas. Jesus já sabendo do que estava por vir ali no outro dia, a prisão e tudo que ia passar. Então ele, quando se coloca assim, que ele estava no Monte das Oliveiras sentado, significa para nós ali que ele deu uma relaxada e teve um momento de intimidade com os discípulos. A partir dali ele começa realmente a ficar meio que só com os discípulos. E toda essa parte vai ser descrita nesse ambiente e depois no ambiente lá da última ceia, no cenáculo, que é exatamente a sala de jantar, que era cenáculo, era exatamente uma sala de jantar que geralmente ficava no segundo andar de uma casa, que foi o caso dessa, que foi emprestada para Jesus fazer o último encontro deles com os discípulos antes da prisão. Então Jesus começa a ficar na intimidade com os discípulos. Então quando Jesus diz essa frase, ele está na intimidade com seus discípulos, está já dando somente para os discípulos as orientações, as diretrizes, já dando para os discípulos o que estava por vir, já preparando-os, por toda a luta que estava por vir e algumas coisas mais. Então, Jesus vai falando, os discípulos então ficaram meio que apavorados quando Jesus disse que o templo não ficaria pedra sobre pedra. Eles não captaram o resto, mas se impressionaram de novo pelo material. Jesus diz que aquilo que era tão forte vai cair, vai acabar. Como assim? Se aquilo dali acabar um dia, é o fim do mundo, é o fim dos tempos. Então eles ficam meio que apavorados e vão lá para Jesus e diz: mestre, que história é essa? Vai, nos diga aí, como assim? Quando é que isso vai acontecer? Quando que vai acontecer o final do mundo, dos tempos? Quando é que isso vai ocorrer? Quando é que esse templo vai desabar? Então eles ficaram meio que apavorados e Jesus diz: vai mesmo vir os fins dos tempos, desses tempos, Então já lá, Jesus já mostra que essa terra de expiação e prova vai passar para um mundo diferente, que a gente dá didaticamente o nome de mundo de regeneração. Jesus então diz: vai acontecer, e mais, vocês se preparem, porque vocês, por serem meus seguidores, serão muito maltratados. Vocês vão ser perseguidos, vão ser mortos de forma bárbara. Vocês vão sofrer bastante, então vocês precisam se fortalecer, porque vocês vão enfrentar grandes tribulações. Mas a terra também, o mundo também vai enfrentar. E antes que esse final dos tempos chegue, vai haver guerras, vai haver muitas catástrofes, tanto provocada pelo homem, como pela própria natureza. Vão encontrar verdadeiros desastres, terremotos. Não falou em tsunami, porque não usava a palavra. Mas com certeza visualizando todas essas coisas e dizendo então que haveria de acontecer essas coisas na terra sim. E que o homem iria provocar muitas guerras. Que pai viraria contra filho, irmão contra irmão.
E a gente vê todas essas coisas, né? E aí Jesus diz que antes, portanto, de chegar esse dia, todas essas coisas acontecerão. Então, tudo isso estaria por vivenciar. O mundo iria vivenciar isto. E alerta, então, aí traz a questão. Ele diz, e não acontecerá a mudança, né, ao fim dos tempos, desses tempos, enquanto o evangelho não for disseminado em toda a terra, em todo o mundo. Então, olha o que Jesus coloca, né? Que então, isso daí, essa transição, portanto, que a gente já está colocando, que já está no caminho, que nós já estamos, né, caminhando para o mundo de regeneração. Existe até um cálculo, né, que pode ser ali pelo ano de 2056 até 2070, alguma coisa assim, mas isso não vai ser nada da forma como a gente coloca, né, como a gente imagina. Mas vamos lá, como as religiões têm colocado para nós. Então, Jesus passa isso para os discípulos, né? Mas também os conforta, diz também que ele vai cuidar deles, que eles vão estar protegidos, que eles vão estar cumprindo a missão deles. Aí Jesus também dá o conforto para aqueles discípulos, dizendo tantas coisas assim, né? Bom, nós temos, portanto, nesse sermão profético, essa visão que Jesus nos dá. Nesse capítulo 24, ele tem 51 versículos. Todo ele falando sobre essas coisas. Todos eles falando sobre os finais dos tempos. A própria religião, todas essas religiões seguidoras do Cristo, passa, né, e a gente ainda tem, dentro de nós, a gente ainda traz, apesar da doutrina nos mostrar, não descortinar outra realidade, mas a gente ainda insiste nisso. Imagine quem não tem, né, essas informações. Então, é natural, é o mais comum de nós verificarmos que as pessoas, baseadas nesse sermão profético, ainda esperem um Jesus vindo físico. Né? A volta do Cristo, Cristo vindo fisicamente, de novo, no corpo físico. É assim que a maioria, né? Exceto a doutrina. Todas as outras religiões colocam Jesus retornando fisicamente. E de uma forma não mais como foi. Né, não mais sutil como foi, no sentido de que naquela luta para provar que era ele o Filho de Deus, mas vindo mesmo, já provando que já colocando assim o mundo todo já assistindo, inclusive a lua ficando vermelha, não sei o que, cheia de sangue, e essas coisas todas, né, já tem, a gente já viu isso em quadros, em histórias e tudo mais, e achando assim que vai vir anjos na frente, né, tocando as harpas, aquelas coisas todas, e Jesus descendo, fazendo um fenômeno. Então se espera ainda assim, que Jesus venha dessa forma, que o final dos tempos seja algo que realmente acabe assim o mundo, bum, e aí começa outra coisa, que seja uma coisa assim que marque aquele dia assim, um divisor de águas, aí foi Noé, né? Aí um divisor de fogo, talvez, não sei como é que vai ser que se coloca, como se imagina. Bom, mas aí, só que a doutrina nos esclarece, não é dessa forma. E nós temos todas essas informações, gente, todas as informações, porque Jesus também, nesse sermão profético, ele fala que vai pedir ao Pai para vir um Consolador. E o Consolador é a doutrina espírita, que vai explicar para nós aquilo que não foi possível naquela época. Quando Jesus disse todas aquelas coisas aos discípulos, não tinha como ser diferente, não tinha como ele dizer para aquelas pessoas, para aqueles espíritos naquele momento, porque não tinha linguagem, não tinha ciência, não tinha
como explicar? Existem coisas hoje que a gente ainda não compreende, porque a gente não tem conhecimento ainda de determinadas palavras e determinados objetos que para podermos falar. Imagine, 70 anos atrás, 80 anos atrás, quando o Chico escreve, gente, hoje é aniversário do Chico, né, aqui na Terra, seria, ele faria acho que 115 anos, dia 2 de abril, é isso mesmo. Falou nele, eu lembrei, viva Chico, né, que ele nos inspire sempre e que esteja sempre presente em nossos corações, nos motivando a seguir em frente. Então, Chico, por exemplo, quando psicografa Nosso Lar, né, a dificuldade que André Luiz tem para poder falar sobre computador, para poder falar sobre televisão, circuito interno de TV. Quando ele fala que lá no hospital tinha, na guarita, um objeto que via tudo ao redor, olha a dificuldade de falar isso. Imagine, aí é que era doidice mesmo de espírita, né? Aí é que viajava na maionese mesmo. Porque imagine um aparelho que mostrasse tudo que estava ao redor. Isso era impossível. E a gente sabe hoje que todo prédio tem circuito interno de TV, onde se vê ali com a maior tranquilidade do mundo, todos os ambientes do lugar onde você coloca a câmera, né? Aí podemos estar aqui e ao mesmo tempo ligar algum aparelhinho aí e ver lá na nossa casa o que está acontecendo, né, dentro da casa e tudo mais. Então, hoje a gente compreende, mas como escrever naquela época se não existia nada disso? Como André Luiz ia dizer para o Chico, ou o Chico ia passar, ele pode ter dito, mas como o Chico ia passar a informação de que ele tinha um aparelho lá que ele via sobre as vidas dele passadas, que ele viu a morte dele, que ele... não tem como. A gente fala hoje em computador, com certeza, gente, é algo muito mais à frente. É algo muito mais evoluído, porque a gente hoje usa essa palavra, né? Quando a gente pensava, por exemplo, na questão do... dizia assim, nossas vidas estão gravadas onde? Se a gente já viveu milhares de anos, deve ter só uma biblioteca só da minha vida, cheia de livros imensos, não sei o quê. E a gente sabe hoje que você pode gravar no fio de cabelo, né? Tem chips que é um fio de cabelo que está ali toda uma história. Então, aí a gente começa a compreender a grandeza, né, do plano espiritual e como essas coisas podem acontecer. Mas como Jesus ia falar essas coisas para aqueles espíritos? Então, ele prometeu que viria um consolador, queria nos consolar para que a gente tivesse calma e entendesse exatamente essas questões, e principalmente porque Jesus colocava isso e falava da importância que existia de nós nos transformarmos intimamente para podermos enfrentar essas coisas. Porque Jesus dizia também que haveria, aí as religiões passaram a chamar disso, de juízo final, né, onde Jesus vem e faz a separação do joio do trigo. Então, os maus vão para um canto e os bons vão para outro. E os maus vão para um canto e para sempre vai ficar ali, né? Então, não faz sentido isso. Mas até então era assim, para poder didaticamente falar para eles. Aí a doutrina vem e explica para nós. Muitos de nós já estão passando nesse ponto. Muitos dos que estão desencarnando, né, que ainda persistem na maldade, na crueldade, não tem mais vez aqui. E aí já está no seu juízo final. Aí já está voltando ou indo para outros mundos de expiação e prova, ou mesmo os mundos primitivos. Nós não retroagimos, gente, enquanto evolução íntima. Aquele passo que a gente dá para frente, a gente não dá mais para trás. Mas mundos, a gente pode voltar para mundos mais atrasados, sim. Para que a gente possa, com a tecnologia que a gente conhece, e por exemplo, um mundo primitivo, descobrir a roda, descobrir o fogo, né? Ou mundos de expiação e prova, já lá no início, quem sabe sermos um grande
descobridor lá da energia elétrica, coisas parecidas e etc. Porque a gente vai se ajudando, né? Então, mundos a gente pode retornar, nós não retornamos na nosso avanço enquanto seres espirituais. Por exemplo, uma brincadeira assim, se a gente vê uma pessoa que mas não é possível que essa pessoa matou 10 pessoas, um serial killer, uma coisa assim, meu Deus, não é possível que essa pessoa era pior do que isso. Era, porque nas outras, possivelmente ainda era 20, era 30, era um carniceiro. Então, avanço todos nós damos. Não tem jeito de irmos para trás. Isso vocês podem ter certeza. Agora, os mundos a gente pode retornar. Então, muito de nós já está no retorno. Muito de nós já está vivendo essa mudança de mundo. Então, o mundo, ele não vai modificar para todos nós, no mesmo dia, ao mesmo tempo, e os que estão mortos vão ressuscitar, e aí vão ser chamados, vão ser julgados, e não existe isso. Mas a figura, na época, era importante, por quê? Porque tinha que ter um impacto para que aquelas pessoas entendessem, pelo medo, a importância de se melhorarem. Então, como tinha toda essa história do fim do mundo, que a gente vê muita gente hoje, convive com a gente, pessoas que a gente ama, que é da nossa casa, que é do nosso convívio, que ainda busca a evolução espiritual, serem santas, né, como elas usam falar, de se santificarem, de se melhorarem, mas por conta de quê? Do medo de ir para um lugar do fogo eterno. Então, eu não quero ir para esse lugar, então eu vou dar uma melhorada. Então, é a base do medo. A doutrina vem e explica para nós, não tenha medo. E você é livre para errar e acertar. O problema é que você, tudo que planta, colhe. Só isso. Aí, não plantou bem, vai colher mal. Então, plantou direitinho, vai colher coisinhas boas. Então, isso daí é a regra. E isso é muito lógico, justo, né? Isso é bastante justo e uma regra, vamos dizer assim, acessível a todos. Então, da mesma forma que está para mim, está para vocês. Do mesmo jeito que eu posso me esforçar, todo mundo pode. Então, Jesus coloca que a gente vai ter essas explicações mais tarde, mas naquele momento tinha que ser dessa forma. E ajudou bastante a melhorar a melhoria de muitos de nós. Muitos de nós demos os nossos passos na vida exatamente por conta disso. Muitos de nós chegamos até aqui, até esse ponto que estamos nós aqui, exatamente por causa do medo. Por causa que a gente tem medo, né, de... Quem aqui não tem medo da morte? E olha que nós somos espíritos. E olha que nós sabemos que a vida continua, mas todo mundo acaba tendo um pouquinho de medo da morte, pedindo um dia da boa morte. E não tem dia da boa morte, gente. O que a gente for de bom aqui, a gente vai dar continuidade. A mudança é só, deixou o corpo e continua. O espírito é o mesmo. Vai abrir os olhinhos do outro lado, com os mesmos desejos, com os mesmos pensamentos, com os mesmos defeitos. E se vai andar lá, anda aqui. É a mesma coisa, o mesmo esforço lá, o mesmo esforço aqui. Então, a gente pode evoluir aqui, pode evoluir lá, tá? Então, não há essa modificação, não há como a gente imagina com o mundo. A Terra vai avançar. E está aí no Evangelho, tanto Santo Agostinho manda 3 mensagens falando sobre o mundo de expiação e prova, o mundo de regeneração e os mundos... a evolução dos mundos, e os espíritos em conjunto falam sobre os mundos celestiais e os mundos felizes, mostrando para a gente, portanto, que há modificação também nos mundos, porque ele tem que se adequar aos espíritos que aqui vão habitá-lo. Então, por quê? Quanto mais nós somos grosseiros, por causa da nossa evolução moral. Então, se nós temos pouca evolução moral, mais grosseiro é o nosso corpo físico e mais necessidade nós temos que o mundo nos dê. Então, que o mundo nos dê respiração, que o mundo nos dê comida, que o mundo nos dê a luz, que o mundo nos dê tudo.
Então, quando a gente vai evoluindo, vai precisando de corpo menos denso, até chegar no mundo celestial, que não precisa mais. E aí, portanto, morte, nascimento, né, não tem mais sentido, porque os espíritos já são bem leves, sem necessidade mais da parte das reencarnações. E aí, esses mundos celestiais vão ser igual ao nosso? A necessidade de comida? Né? Não, vão ser mundos completamente diferentes, porque essas necessidades são necessidades que nós passamos para a nossa evolução, porque a gente aprende pela dor. Então a gente ainda precisa sentir fome, sentir sede, sentir dores, sentir sono, cansaço, tudo isso faz parte, né, da evolução. Então, essa transformação, a doutrina espírita fala para nós que a transformação que nós necessitamos é a transformação íntima. Então, é essa a verdadeira transformação. Mas nós continuamos insistindo. Então, quando a gente vê esta frase, pois aonde estão os cadáveres, aí se ajuntaram as águias, nós levamos sempre para a questão física. Então, corpo, cadáver, a gente lembra logo algo físico. E a gente diz assim, o que Jesus quis dizer com aquilo ali? Então, a própria religião interpretou isso e trouxe isso como a gente tinha que cuidar daquele que morreu, para não virar uma carniça, para não jogar o corpo de quem conviveu com a gente na rua, né? Por conta tanto da parte de higiene, mas principalmente para a proteção daqueles que a gente ama. Então, nós passamos a fazer o quê? A homenagear, para dizer o tanto que a gente ama aquela pessoa que acabou de morrer, que acabou de desencarnar, o corpo daquela pessoa que as religiões ainda colocam como se fosse a pessoa, e a gente tem isso ainda dentro de nós, que aquele corpo ali é a pessoa. E aí nós, por exemplo, nos preocupamos com o lugar aonde vamos enterrar. Então, até bem pouco tempo, os cemitérios, eles tinham grandes mausoléus, enormes, e quanto mais importante fosse a família, tem mausoléu, gente, né, de famílias antigas, que é quase uma igreja, né, uma capelinha, de coisas tão grandiosas, para mostrar a importância daquela pessoa na sociedade, o tanto que a família amava aquela pessoa, ficava mostrado em termos da proteção do corpo. E que nós tínhamos que ir para ali, levarmos flores, sempre que fôssemos lembrar daquele ser amado, tinha que ir lá. E a doutrina fala, nós não estamos ali. Ali é um corpo, pronto, matéria, que vai se decompor, vai se misturar, nada se perde. Tudo se transforma, né? Como já dizia Lavoisier. E nós sabemos que o espírito, sim, o espírito é que é imortal. E aí já houve algumas modificações, né? Então nós já levamos, por exemplo, para hoje, a maioria dos cemitérios que começam hoje, eles são horizontais. E aí busca-se um pouco reduzir essa questão das diferenças de classes sociais, de poder e tudo mais, já botando um pouco da simplicidade, né, nessa despedida. Mas o que a gente faz? Nós temos um cemitério aqui, desse jeito, horizontal, mas que as pessoas já pediam que tivesse diferença. Então existe nível estrela, nível não sei o quê, nível não sei das quantas. Gente, aí a pessoa gasta às vezes um dinheiro danado num caixão. Ah, mas a pessoa merece. É o meu ente amado. E tá, viu? Desculpa, eu não estou criticando quem faz isso. Não é isso. A pessoa faça, dê vazão ao seu amor naquele momento e tudo mais. Mas o que a gente está colocando é exatamente essa frase de Jesus não tem nada a ver mais com esse corpo. Não é esse corpo que Jesus está falando. Não é isso mais, mas a gente ainda insiste nessas divisões.
de classes, a gente ainda insiste nessa maneira de dizer que a gente ama o outro dando coisas materiais, que a gente expressa nosso amor por presentes, por dar coisas, sacrifícios de dinheiro. Não tem nada disso. Nós temos que o presente que nós temos que dar para as pessoas é em vida, é tratá-las bem em vida, é tratar, sorrir, cuidar, amar, ter paciência, ter tolerância, suportar, amar. Assim que tem que ser. Quando a pessoa sai desse corpo e vai para o plano espiritual, nós continuarmos falando com esse ser, a gente continuar amando, honrando. Como nós vamos honrar? Não é com um caixão caro, nem com um grande, né, mausoléu. Não é com muitas flores e etc. Não é, gente. É como que a gente vai continuar demonstrando o nosso amor, honrando, sendo aquilo que a pessoa esperava de nós. Não adianta levar as flores, não adianta gastar esse dinheiro e depois continuarmos os mesmos, sabendo que onde a mãezinha está, o paizinho está, o filho ou coisa parecida, tem vergonha do que a gente anda fazendo. De que adianta isso? Então, esse corpo que Jesus fala nessa frase não tem nada a ver com essa ideia nossa de que o Espírito está ali dentro, né? Que é assim que a gente ama as pessoas, que os nossos entes queridos que vão antes de nós para o plano espiritual, retornam para o plano espiritual antes de nós. Então, Jesus estava falando então de quê? Estava falando do corpo espiritual. Mas, vamos lá, se ele estava falando do corpo espiritual, por que cadáver? Porque o espírito morre, o espírito é imortal. E cadê o cadáver aí então? Como é que cabe isso aí? Então, esse corpo espiritual vira cadáver. E que é essa águia? Quem são essas aves de rapina? Né, pra gente é melhor urubu, né, gente? Que é o que é mais conhecido pra gente, quem come carniça aí. Na verdade, a águia é bem difícil, né? Mas o carcará, aqui no Nordeste. Bom, as águias de rapina, tá? Então, o que é isso? Então, é o corpo espiritual, mas e aí? Cadê o cadáver aí? Existe, gente, um texto que está no livro Passos da Vida. Esse livro, ele tem vários espíritos, a psicografia do nosso querido Chico, hoje fazendo aniversário. O Chico, ele psicografou esse livro com vários espíritos. Um desses espíritos se chama Sheila. Aí lá no item, no capítulo, item 28, a Sheila, o título, gente, é bem interessante. Como casa com isso? Pontos mortos. Pontos mortos. E a Sheila vai falando para a gente, quando a gente, por exemplo, antipatiza com a pessoa, passa, não suporto fulano, Ave Maria, tem uma ojeriza para fulano, sei lá, um ponto morto dentro de você. Aí, quando você, por exemplo, se magoa, né? Fica magoado, fica remorso, fica ali alimentando coisas ruins dentro de você, ponto morto. Quando você fica pessimista diante da vida, reclamando, achando tudo ruim, não vendo nada, graça em nada, ponto morto. E ela vai falando, gente, de várias coisas que acontecem conosco, e ela diz, ponto morto. E é assim que o espírito vai morrendo. Ele é eterno, mas ele pode ficar um ponto morto. Um ponto por quê? Não é uma trajetória, é um ponto. Ele pode se modificar, ele pode sair dali, por enquanto está estagnado, está parado. Então o espírito pode ficar parado e pode morrer nesse momento. Então, quando Jesus fala isso, ele está falando exatamente quando a gente coloca esses pontos mortos dentro de nós. Quando a gente sinaliza, porque olha, toda obsessão começa com uma auto-obsessão.
Nenhuma obsessão começa, você está aqui de boa. Você deu uma pessoa super alegre para cima, né? Uma pessoa bem-humorada, uma pessoa boa, uma pessoa tolerante, uma pessoa... E de repente você capta, né, algumas mensagens que não se devia. E aí se manta a um espírito obsessor. Gente, isso não existe. Isso não existe. O espírito nos enxerga pela nossa vibração. A nossa vestimenta espiritual é exatamente a nossa áurea. E o que é a áurea? É o que a gente vibra, é como a gente pensa, é como a gente deseja. Então, no plano espiritual, nós somos mais transparentes. Porque mesmo a gente dizendo, estou tão feliz, olha lá, mostrando que você está super chateado. Então, os espíritos nos enxergam pela sinalização do que nós estamos pensando, do que nós estamos desejando. Aí, às vezes, para nós, para mortais, estamos aqui olhando, a pessoa está ótima, mas está ali o pensamento longe, pensamentos, né, de maldade, pensamentos desvairados, né, pensamentos maus, pensamentos que levam a pessoa a se perder dentro da questão moral. E ali pode estar, aparentemente, um sujeito muito digno, mas dentro desejos, pensamentos, né, omissões, que pode, se a gente pudesse enxergar, a gente viria o quanto que aquela pessoa é deformada espiritualmente. Então, quando a gente passa a pensar assim, nós sinalizamos. Então, auto-obsessão. Então, tudo começa conosco. Então, tudo é a gente que primeiro sinaliza. A gente abre a janela, abre a porta, acende a luz, chama. E aí, na hora que a gente chama o amigo que está na mesma vibração, você aumentou a vibração, minha gente, não tem como os espíritos verem isso. Olha, existe no livro Violetas na Janela, essa parte eu gosto muito, até hoje me lembro bem dela, que Violeta, ela está, a Patrícia, né, que é a personagem, ela está indo com seu instrutor, se eu não me engano, o nome dele era Maurício, faz tantos anos que eu li esse livro, e aí ela vai passando por um cemitério. E ela vê uma algazarra na porta do cemitério, os espíritos fazendo uma algazarra, bebendo, tudo lá, fazendo uma farra danada. E ela diz, nós vamos passar por ali, não é perigoso não, assim, né? Aí ele diz, pode passar, se você vibrar alto, eles não vão lhe enxergar. E eles passam, né, com a boa vibração, ninguém percebe que eles estão passando. Ninguém percebe, porque os espíritos menos evoluídos, os espíritos atrasados, os espíritos ainda imantados nessas baixas vibrações, eles só enxergam seus iguais. Os espíritos elevados não enxergam todos, porque eles precisam ajudar a todos. Senão, se eles só enxergassem evoluído, minha gente, a gente estava perdido, né? Porque eles não iam enxergar a gente. Mas os iguais ali se veem. Então, os espíritos menos involutos, eles se enxergam. Então, quando você sinaliza com qualquer coisa ruim, eles pá, aí a ave de rapina. A ave de rapina, portanto, é exatamente esses irmãozinhos que estão vibrando em sintonia baixa, que estão ali, ó, sobrevoando, procurando. Quando vê, puf, vai lá, se manta. E aí tudo começa, então, pela a sutil, né? Então, seria a obsessão sutil, que começa aquela que a gente não fica muito evidente, mas que a gente percebe como. Por exemplo, ideia fixa. Obsessão, gente, é ideia fixa. Ela pode ser até um sentimento de amor. Por exemplo, uma mãe que ame absurdamente o filho, chega abafa o filho. Todo exagero é uma sobra. Todo exagero está sobrando algo. E aí, nada dessa forma é bom, né? Então, o fato de estar ali, aqueles espíritos observando, né? Observando, e você está com a ideia fixa. Ciúmes. Ah, mas eu amo demais a pessoa, eu amo demais. Esse ciúmes é porque eu amo muito. E tem gente que gosta, que acha que fulano tem ciúmes é porque ele gosta de mim. Pra lá, esses ciúmes, porque isso daí é defeito, gente. Isso não é saudável, isso não existe.
né? Isso é posse. Então, quanto mais livre for o amor, mais verdadeiro ele é. Então, quando a pessoa diz assim, é porque fulano, onde é que está fulano? O que é isso? Ideia fixa. Ou seja, em qualquer área, gente. Toda ideia fixa já é sinal de que a gente está iniciando uma obsessão sutil. E é sutil porque fica parecendo que é uma coisa normal. Às vezes acha que é uma pessoa muito dedicada, que é uma pessoa que é assim mesmo. Quando a pessoa é muito ansiosa, aí acham até graça, né? A gente acha graça. Quando a pessoa é desligada demais, também a gente acha graça. Tudo. Então, todo exagero é uma sobra. Então, a gente precisa ficar atenta a todas essas coisas. O equilíbrio sempre é o caminho, né? Precisa ter equilíbrio. Então, quando começa nessa sutileza, se nós não tomarmos o cuidado, vai para onde? Para a fascinação. Aí já passa um ponto em que as aves de rapina já se aproximam do corpo. E já ficam ali, já começa, né? Até chegar no ponto mais difícil, que é a subjugação. Aí, meu amigo, é carcaça pura. É a carcaça entregue completamente às aves de rapina. É entregue completamente, aí a simbiose é tão forte que às vezes a gente não consegue nem retirar mais um do outro, a não ser no plano espiritual. A pessoa que está obsediada é levada ao desencarne para poder haver essa desimantação. Mesmo o espírito que está no plano, né, espiritual, entenda que precisa se desligar, às vezes não é possível. Mas lembrar, viu, gente, nós, encarnados, podemos obsediar desencarnados. Desencarnado pode nos obsediar. E nós podemos obsediar um encarnado. E um desencarnado pode obsediar outro desencarnado. Então, tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, nós precisamos ficar atentos para que a gente possa perceber até que ponto o que está morrendo dentro de nós. E aí, para a gente encerrar, nós falamos o seguinte: como podemos, então, vencer isso? Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 469, nós temos os Espíritos nos dando resposta sobre a questão da obsessão e dizendo para nós, primeiro, fé em Deus. Fé de que você não está abandonado, fé de que você está protegido, que há sempre um amigo espiritual ao nosso lado, disponível para nos ajudar, nos intuir, nos aconselhar, nos proteger, sempre. Isso a gente precisa ter sempre em mente, por mais difícil que seja a situação. Qual é a outra questão? Nós fazermos nossas orações. A oração é algo poderoso, mas não é a oração aquela coisa repetidinha. Não, é uma coisa sentida, pode ser 2 palavrinhas, Deus eu te amo. Mas que venha do fundo do coração, que venha realmente de dentro de você com toda a força, quando você falar com Deus, agradecer e pedir, que venha dali de dentro de você. E aí, as outras questões é como? Você tem que se conhecer, você precisa, se precisa de ajuda, tem aí hoje as terapias, os psicólogos, os terapeutas, os psicanalistas, há tanta gente que pode nos ajudar, gente, para a gente poder se autoconhecer, a necessidade da gente ter humildade, de entendermos que nós não somos perfeitos, que todos nós podemos ter os nossos pontos fracos, e temos, e que nós precisamos, se precisarmos de ajuda, às vezes não precisamos, nós mesmos conseguimos fazer essa radiografia nossa e nos ajudarmos, mas se não conseguirmos, vamos à luta, vamos pedir ajuda, né, para que possamos receber e nos esclarecer, porque a partir daí nós vamos trabalhar esses pontos e aí fazer voltar à vida aquilo que está morto dentro de nós. Então, a gente precisa se ajudar com livros, com músicas, com palestras, com conversas edificantes e, às vezes, até mesmo momentaneamente nos conhecendo, momentaneamente nos afastarmos de determinados ambientes, determinadas pessoas, para nos fortalecermos e irmos. Lembre-se, no avião, quando diz as máscaras, quando cair, qual é a primeira máscara que a gente bota em quem?
em nós mesmos. Porque senão a gente não consegue ajudar o outro. A nossa primeira ideia não é botar nas crianças. Não. Primeiro em você. Porque você é que precisa estar bem para poder ajudar os outros. Então, primeiro a gente precisa ficar bem para depois ajudar. Então, se nós estamos vivendo em algum ambiente ou com alguma pessoa que está tanto quanto nós, necessidade de ajuda, dá um tempinho, se ajude, se fortaleça e volte para ajudar o irmão. A gente encerra por aqui, agradecendo sempre, gente, a Legião do Servo de Maria, a Nossa Senhora, nossa mãe tão amada e tão querida, porque para mim é tão visível o amor desse Espírito que derrama sobre todos nós. Para mim é tão nítida a ajuda que essa Legião nos dá, a mim, a vocês, todos nós temos um da Legião do Servo de Maria ao nosso lado, além do nosso anjo da guarda. Então, que ele acompanhe vocês de volta ao lar, imbuindo-os de bom sentimento, muita força para a gente continuar firme no propósito de sermos cada vez melhores, para o nosso próprio bem. Que assim seja.